Esse é um estudo que já tem 15 anos que o Babson College ele coordena um movimento mundial chamado Global Entrepreneurship Monitor, que estuda toda a atividade de empreendedorismo no mundo. E esse ano especificamente, aliás, o ano de 2013, porque o relatório mundial foi publicado esse ano, ele começou a nos trazer informações mais aprofundadas de como é que essa atividade se desenvolve ao redor do mundo. E é engraçado porque quando a gente começa a falar de empreendedorismo, e isso eu encontro sempre que eu estou em entidades de classe ou mesmo governos de Estado, o empreendedorismo é reforçado e é elogiado, mas a gente precisa entender o desenvolvimento, de onde que esse empreendedorismo vai nos levar. Porque, na verdade, o contexto político-cultural é o grande iniciador desse processo, qualquer que seja o contexto no qual a gente está estudando. Então, esse contexto político-cultural e social é que cria as condições de empreender. E o empreendedorismo nasce e, através das capacidades do empreendedor e das oportunidades percebidas do empreendedor, é que começa a mudar a dinâmica de negócios de uma cidade, de um estado e de um país. E através dessa dinâmica que vai se alterando, é que junto com ela vem o crescimento econômico. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, na verdade, eu estou falando da essência fomentadora da economia. E, infelizmente, a gente tem vários níveis diferentes de economia e, em função desses níveis da economia, o processo alimenta um ciclo que é virtuoso, porém não no nível que a gente gostaria de ter. Por quê? Porque o crescimento econômico, ele retroalimenta contexto e esse processo é continuamente crescente e pode trazer para um país um desenvolvimento que está ligado a níveis diferentes de economia. Então, em função do movimento empreendedor de um país, eu posso dizer que a economia é uma economia de fatores, é uma economia de eficiência ou uma economia de inovação. E por economia de fatores, o que a gente entende são aqueles países ou entidades sociais que trabalham basicamente com os fatores naturais, recursos naturais. E aí eu posso citar os países, basicamente são os países africanos, mas a Índia, em termos desse movimento de empreendedorismo, a economia gerada na Índia também ela está enquadrada dentro da economia de fatores. O Brasil está dentro da economia de eficiência. E aí, junto com o Brasil, nós temos o México, temos países do tipo do Chile, aqui na América do Sul, mas é a economia de inovação que traz o grande diferencial e a oportunidade de crescimento e desenvolvimento sustentável de uma nação. E nós ainda temos um passo muito grande até nós chegarmos nesta economia de inovação, porque é dela que surgem as capacidades e os tipos de empreendedor. Então, em função da economia que é gerada no país, nós vamos ter empreendedores por necessidade e empreendedores por oportunidade. O que isso significa? Significa que se eu estou numa economia de fatores que só exploram recursos naturais e que tem muito pouca produtividade, cada vez mais eu vou trabalhar com empreendedores por necessidade. E o empreendedor por necessidade, na verdade, ele vai desenvolver algo para se manter. Ele não vai gerar um negócio que vai crescer, gerar empregos, vai inovar e vai trazer crescimento econômico para o país. Então, infelizmente, nós ainda estamos numa sociedade que é uma sociedade que traz uma economia de eficiência, na qual a grande maioria do empreendedorismo aqui no Brasil está ligado com a necessidade.
E ela está ligada com a falta de empregos. Quanto mais desemprego nós tivermos no país, mais empreendedores por necessidade a gente vai ter. E esse empreendedorismo, infelizmente, ele é pouco durável. Assim que a economia volta a crescer, acabam-se os empreendedores de necessidade. Então, a grande busca de um país igual ao Brasil é trabalhar cada vez mais na busca de oportunidades, na geração de capacidades, porque isso vai trazer uma dinâmica de negócio que traz o crescimento econômico e que está ligado com o empreendedor de oportunidade, porque é esse empreendedor de oportunidade é que vai trazer a inovação, que vai gerar emprego e que vai girar esta roda econômica de cada vez mais trazer crescimento para um país. E eu trouxe para vocês também alguns números do Brasil, que essa pesquisa ela faz mundialmente, ela envolve mais de 200 mil pesquisadores ou pessoas relacionadas com a área de empreendedorismo no mundo inteiro. E a gente tem segmentado por país alguns indicadores. Mas olha que interessante, na população de 18 a 64 anos aqui no Brasil, 51% percebe oportunidade. Isso é a enquete da pesquisa. 52% percebem que há capacidade ou que são capazes. 38% têm medo do fracasso. Quer dizer, se eu olhar os 3 primeiros indicadores, eu falaria, bom, essa nação é uma nação propícia para um grande desenvolvimento de empreendedorismo. Porém, na verdade, o que a gente tem é somente 27% tem intenção de investir no negócio nos próximos 3 anos. E a pergunta é por quê? Se todo mundo percebe que tem oportunidade, que tem capacidade, que há um baixo medo do risco do fracasso, por que então o Brasil não consegue se desenvolver mais para criar não o empreendedorismo de necessidade, porque não é duradouro, mas um empreendedorismo que faz uma nação crescer, que é um empreendedorismo relacionado com a inovação. Então, a pesquisa não traz respostas conclusivas, mas eu acho que aqui fica um ponto de interrogação para todos que estão envolvidos de alguma maneira com o empreendedorismo ou com a inovação. Por que nós não conseguimos criar e desenvolver a nossa sociedade para que ela realmente se torne uma sociedade voltada para processos de inovação, de empreendedorismo de oportunidade, que gera novos empregos e crescimento econômico? A pesquisa traz que, primeiro, nações do tipo do Brasil, que são, eu já falei que o empreendedorismo está muito ligado com a capacidade de um país e o contexto no qual esse país está vivendo. E nessa mesma pesquisa é citado que países que têm um Estado muito grande, pouco recurso voltados e incentivos motivacionais financeiros relacionados com a área de empreendedorismo e um baixo respeito à capacidade de propriedade intelectual, eles geram muito pouca motivação para que os países cresçam na sua área de empreendedorismo. Então, essa é uma das razões que eu começo a pensar que o Brasil, apesar de ter um nível de empreendedorismo mais ou menos no patamar de economia de eficiência, nós ainda estamos muito aquém de sermos uma economia voltada para a inovação, um empreendedorismo inovador. Nós somos empreendedores basicamente por necessidade e não empreendedores de oportunidade. E aqui eles também falam que alguns fatores são essenciais para a área de empreendedorismo. E esse conjunto de fatores é que faz com que o contexto seja propício para que cada vez mais as nações se tornem empreendedoras de oportunidade ou de inovação. E aqui a gente tem a capacidade de gerar recursos aplicados às pequenas e médias empresas, políticas públicas que dê foco, relevância,
crie incentivos adequados para a propriedade, para as pequenas e médias, programas governamentais como o Birigui, tem vários programas que incentivam aqui a capacidade de empreender. Educação é um nível fundamental. E aí eu tiro o chapéu novamente para Birigui, porque você já tem implementado no nível fundamental programas de empreendedorismo, que é excepcional. Porque o empreendedorismo, segundo a neurociência, e eu vou abordar várias vezes a neurociência hoje durante a minha palestra, ela diz o seguinte: a capacidade, o cérebro tem janelas de oportunidade, ou seja, tenho a capacidade de ter excelência quando eu aprendo alguma coisa dentro das minhas janelas de oportunidade do cérebro. E o empreendedorismo só acontece numa criança no período que vai de 10 até 17 anos. Se você aprende no ensino fundamental o que é ser empreendedor nessa idade, você está abrindo uma janela de excelência para que essa criança tenha muito mais aptidão no futuro de ser um empreendedor. E isso são pouquíssimas empresas ou municípios ou estados ou países que hoje já têm implantado programas dessa natureza. Transferência de tecnologia, infraestrutura comercial legal, dinâmica de mercado e abertura para a entrada de novas empresas, a infraestrutura necessária para que uma empresa pequena possa se estabelecer dentro de custos razoáveis que ela possa pagar, e normas culturais e sociais voltadas para o empreendedorismo. E esse é o número do Brasil comparado com a Europa. E aqui, mais uma vez, a gente vê que o Brasil peca em políticas públicas e peca na educação para se tornar um país realmente voltado para o empreendedorismo. Então, eu trouxe esses números só para criar o pano de fundo para a gente falar do que é, afinal de contas, é o empreendedorismo para a inovação. Ou o que é a inovação. Todas as vezes que a gente começa a falar com isso, eu gosto de nivelar o conhecimento dizendo: inovação é diferente, por exemplo, da criatividade. A criatividade é algo inerente ao ser humano. E a inovação é a capacidade do ser humano de pensar, imaginar e transformar esta ideia em algo valoroso para o mercado. Ou seja, responder com algo de valor para uma necessidade de mercado. E essa palavra, apesar de ser muito usada, ela é pouco entendida. E ela está cada vez mais sendo um desafio para as empresas, porque a gente tem grandes bloqueios, que eu vou falar sobre esses bloqueios, que estão muito relacionados com o que a neurociência tem trazido para a gente, de respostas, de por que nós, seres humanos, que formamos empresas, não somos capazes de inovar ou transformar a nossa nação numa nação empreendedora de oportunidade ou para inovação. Então, o que está impulsionando e mudando o mundo, eu acho que nesses últimos 20 anos, o mundo está vivendo processos sem precedentes na história de mudança. No final de 2012, eu participei de um evento com os grandes cientistas de várias áreas diferentes no mundo, num seminário chamado As Fronteiras da Gestão. Neste seminário veio um pesquisador, um futurista, conhecido por 7 livros que já escreveu. Ele é conselheiro do Google, ele criou uma universidade chamada Universidade da Singularidade. O nome dele é Ray Kurzweil. E o Ray disse uma coisa durante a palestra dele que eu acho que eu não vou me esquecer jamais na vida, que é o pano de fundo dessa grande mudança. Nós estamos com 2 vetores extremamente radicais que estão liderando as mudanças no mundo. A primeira delas é a velocidade e a quantidade de dados processados no mundo está aumentando exponencialmente. Então eu tenho uma curva exponencial no volume de dados processados. E isso, em contrapartida,
tem uma curva exponencial decrescente de custo de processamento de informação. Então, se o custo do processamento da informação decresce exponencialmente e se o volume aumenta exponencialmente, essas duas curvas alimentam um processo de mudança sem precedentes. E isto, segundo Ray, vai fazer com que nós vivamos, nos próximos 10 anos, uma mudança tecnológica e equivalente a 20 anos do que a gente conhece atualmente. Nos 10 anos seguintes, 40 anos de mudança. E nos 10 anos seguintes, para quem estiver vivo, que são os próximos 30 anos, nós estaremos vivenciando uma mudança de 160 anos que nós conhecemos. Nos próximos 30 anos, vivenciaremos, quem estiver aqui, 220 anos equivalentes de mudança tecnológica que nós conhecemos. Exatamente por quê? Porque essas duas curvas estão acelerando o processo de mudança no mundo, em conjunção com toda a conectividade que nós estamos vivendo. Então, é esse o pano de fundo que nós temos que competir nesse mundo. Nós estamos vivendo um processo tecnológico intensamente acelerado e não estamos nos estruturando para que nós possamos acompanhar essas mudanças. E isto vai deixando com que a gente vá perdendo esse fôlego e essa nossa capacidade de criar coisas novas. Então, o que nós estamos vivendo atualmente é uma turbulência enorme em função, principalmente dessas duas tendências e do aumento da conectividade no mundo. Hoje são 2 bilhões de pessoas conectadas. A previsão é que em 2020 eu tenha 60% do mundo conectado. Então, imaginem todas essas mudanças, mais 60% do mundo conectado. Então, quando eu falo de empreendedorismo, eu estou falando de empreendedorismo que não é mais local. Eu estou falando de um empreendedorismo que hoje eu estou competindo por emprego, por recursos, por financiamentos com o mundo inteiro. Então, é muito fácil, é só você ver a quantidade de empresas internacionais, pequenas empresas, americanas, europeias, chinesas, que estão migrando e buscando espaço aqui no Brasil. E nós temos uma limitação muito grande de fazer o oposto. São poucas as empresas brasileiras, pequenas, que se arriscam na internacionalização. Então, esses são grandes desafios que cada vez mais nós vamos vivendo. E a tendência é que essa turbulência, ela aumente cada vez mais, sendo que nós fomos preparados, criamos empresas no século XX que viviam um mundo linear. O que é o linear? Nós criamos e vivemos e fomos educados olhando pelo retrovisor, linearmente, ou seja, eu projetava o meu negócio em função de acontecimentos e experiências vividas em tempos passados. Haja visto, por exemplo, eu trabalho com conselhos empresariais. Quando eu pego uma agenda de um conselho empresarial, mais de 50% do tempo dos conselhos dessas empresas é fazendo a comparação de um orçamento que foi feito há um ano atrás com os resultados que foram obtidos nesse mês. Um ano atrás já está muito velho para essa rapidez. Eu tenho que trabalhar antecipando mudanças, olhando para o futuro. As empresas ainda estão vivendo num mundo extremamente linear, enquanto o mundo cada vez mais está turbulento. Então, grandes dificuldades, porque na década de 60, as mudanças aconteciam de 4 em 4 anos. Na década de 70, a gente começa a vivenciar os primeiros crises de petróleo. Então, essas mudanças começam a acontecer de 3 em 3 anos. Na década de 80, uma aceleração começa a acelerar os processos, as mudanças de 2 em 2 anos. Década de 90, começa o advento da internet, as mudanças se acelerando, as bolhas, e hoje, no século XX, praticamente as mudanças acontecem todo momento e a todo instante. E as empresas ainda continuam trabalhando num processo de
olhar para o futuro e projetar para o futuro o mesmo negócio que elas têm hoje. Então, a tecnologia está mudando sem precedentes as mudanças que nós estamos vivendo. E aí eu posso citar 3 grandes tecnologias. Nós estamos vivendo uma tecnologia aí do Big Data, hoje as coisas acontecendo, o Big Data, que antigamente a gente falava de digitalização de músicas, de CDs, de livro, hoje a gente está falando de Big Data vindo de coisas, abrindo oportunidades para você conhecer processos que anteriormente você não conhecia. Então, além disso, toda a parte de robótica, o robô entrando em todas as operações que a gente conhece, desde dentro de casa, assumindo papéis rotineiros dentro de casa, quanto assumindo quase todas as posições nas empresas mais avançadas, principalmente nos países desenvolvidos, as operações que são rotineiras. Então, imaginem que, num futuro muito próximo, as empresas operacionais, produtoras, terão robôs trabalhando e não mão de obra. E aí, para onde que vão todas essas pessoas que hoje estão trabalhando em empresas que hoje ainda demandam mão de obra? Então, vai ter uma grande mudança no perfil das empresas. Sem contar que toda a capacidade de absorção desse tipo de dados, ela hoje está cada vez mais localizadas nos próprios sistemas de informações, como, por exemplo, o Watson. Não sei se vocês já ouviram falar do Watson, que é o robô da IBM, que lê 1 milhão de livros por segundo. Ou seja, quem tem um celular inteligente hoje, daqui a pouco, pode acessar todo o conhecimento disponível do mundo, que está num cloud computer, no cloud da vida, através de um simples mecanismo digital. Então, o conhecimento está se tornando cada vez mais uma commodity. Então, essas grandes mudanças que estão impulsionando e trazendo grandes mudanças na maneira como eu encaro o desenvolvimento de empresas e o próprio empreendedorismo no mundo de uma forma geral. E isso está impulsionando e fazendo com que as soluções que eu tenho hoje já não são mais suficientes. No mundo linear do século passado, quando eu tinha um determinado desafio, eu procurava a resposta porque eu sabia aonde que a resposta estava. Então, eu conhecia a resposta. E isto vivia num pensamento ou num processo decisório simples. Eu sei o que eu sei. Então, respostas eram claras e objetivas. À medida que eu avanço para o final da década de 90, para a passagem do século XX, o processo começa a ser um processo complicado, onde eu sei o que eu não sei. Ou seja, eu tenho algo complicado, mas eu sei aonde achar a resposta. Eu preciso de especialistas. E eu vou atrás de especialistas, como, por exemplo, a montagem de um carro. É um processo complicado. Preciso de especialistas. Se meu carro parar no meio da rua, eu não sou especialista, mas eu sei aonde tem um especialista para consertar o meu carro. Viramos o século XX, nós começamos a trabalhar com coisas complexas. Os desafios se tornaram complexos. Então, são variáveis cada vez mais alimentando o processo de complexidade. As próprias variáveis se alimentando. Então, se vocês começarem a vasculhar, principalmente, por exemplo, em cargos públicos, os desafios são muito complexos, já não são só complicados, porque você mexe numa variável, automaticamente essa variável se transforma de uma tal maneira divergente que cria novos desafios. Então, esta é a complexidade passa a acompanhar todas as empresas e os desafios do século XXI. E por último, a gente tem o caótico, que é uma situação temporária, no qual automaticamente eu preciso resgatar o controle e levar de novo para a busca de soluções complexas. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Então, quanto mais a turbulência aumenta, mais os nossos desafios estão nessas 3 faixas principalmente.
Aqui, respostas era de causa e efeito. Aqui eu já não tenho mais respostas. Eu tenho que buscar padrões, porque as respostas não existem. Então, os processos vão mudar drasticamente e eu preciso me preparar para esse novo mundo que está chegando, porque cada vez mais a complexidade e os processos caóticos estão aumentando. Então, é essa a situação do que a gente está vivendo. E quando nós começamos a falar de empreendedorismo e inovação, é preciso que a gente faça a diferença e entenda como é que esses processos estão mudando os modelos de negócio. Então, hoje, quando a gente fala de tecnologia e modelos de negócio, eu posso dizer que a inteligência artificial, que é uma grande variável tecnológica, está trazendo grandes modificações em indústrias. E eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. Hoje, a Rolls-Royce, ela já usa a inteligência artificial de sensores instalados nas suas turbinas, porque ela já não vende mais peça, ela já não vende mais turbina, ela aluga turbina, porque junto com a indústria aeronáutica, ela é capaz de, através dos seus sensores, saber antecipadamente qual é o desgaste, qual é o tempo de manutenção, o que precisa ser feito antes do que o avião tenha qualquer tipo de pane ou que precise parar para uma manutenção. Ou seja, o Rolls-Royce, ela mudou a maneira de comercializar. Hoje ela é uma prestadora de serviço e não mais uma fabricante de peça. A SKF também faz a mesma coisa com a sensorização dos seus eixos. Ela também começa a ter informações antecipadas dos seus eixos, porque eles são totalmente sensorizados. A UPS, por exemplo, hoje os caminhões de entrega têm mais de 200 sensores, porque todo o movimento do motorista ele e do próprio caminhão é sensorizado, porque eles precisam aumentar a produtividade e entender não mais o processo de entrega como é, mas a prestação de serviço. Então, eles são capazes de cronometrar o tempo livre, se os freios foram usados adequadamente, se houve paradas bruscas, quanto tempo o motorista está levando para fazer determinados trajetos. Ou seja, a tecnologia está possibilitando que eu olhe para o meu negócio de uma forma completamente diferente. Então, a tecnologia está fazendo com que negócios tradicionais do século XX tenham uma grande mudança no século XXI. Eu estou vendo uma grande mudança de produção, de manufatura para serviços, soluções em serviço. E é isso que a gente está vendo com a inteligência artificial aumentada. A digitalização dos ativos é uma outra área que eu já tinha mencionado, também que está mudando drasticamente. A impressora 3D está fazendo uma grande revolução. Eu tive numa feira de impressoras 3D há 3 meses atrás em São Paulo, eu fiquei admirada. Macarrão feito em impressora 3D. Então, quer dizer, isso que a gente achava que era só lá fora, está aqui hoje, presente, mudando a indústria. E um ponto importante é que a impressora 3D, ela muda a vantagem competitiva de negócios, porque você não vai ter mais a necessidade de ter centros de distribuição, estoques de buffer. Por quê? Porque ela me possibilita, em qualquer lugar, de fazer impressão de novos ativos. E isso faz uma grande mudança no eixo competitivo de indústrias. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a GE hoje já está imprimindo partes das suas turbinas através da impressão 3D. Além disso, a sensorização também está mudando as informações na cadeia de valor. Ou seja, você começa a entender não só o seu negócio, mas toda a cadeia de valor, compartilhando informações, agregando valor e transformando o negócio. Esse é o exemplo de uma cidade italiana, Bolzano, que 25% da população é aposentada. O Estado tinha um custo muito elevado de todo o atendimento médico, começou a sensorizar as casas desses
aposentados, entendendo qual era o movimento diário, o consumo de água, através de sensores via as rotinas, e tudo ligado com alarmes identificando qualquer anomalia. O resultado disso foi uma redução de 30% nos custos de saúde. Então, essa cadeia de valor também está sendo usado, esses mecanismos, para outros tipos. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro hoje, junto com a IBM, que está comandando esse movimento no mundo, ela está totalmente sensorizada num processo de conseguir antecipar mudanças na atmosfera para prevenir as inundações que acometem o Rio de Janeiro. A cidade de Londres também com um projeto semelhante. Além disso, troca de informações, a velocidade de parceiros não tradicionais trocando informações. Aqui é o caso, por exemplo, da Vodafone e o TomTom, que é o fabricante dos GPS, fazendo parcerias. Mesma coisa com o Waze. Eu não sei se aqui vocês não têm um problema de congestionamento como a gente tem em São Paulo, mas o Waze da Softonic, usa as informações de redes sociais para nos dar informação de tráfego em São Paulo. Então, combinações de parcerias entre empresas de ramos muito diferentes, complementando e dando trazendo informações e entendimentos diferentes dos negócios. E isso está mudando a dinâmica dos modelos de negócio que a gente está vendo. E eu estou falando isso porque no século passado, quando a gente falava de modelo de negócio e principalmente de inovação, eu tinha na minha cabeça que a inovação estava centrada nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento. E isto é uma herança que eu ainda trago até hoje e que eu vejo dentro das empresas maduras. Toda vez que a gente começa a falar de novos modelos de negócio, a empresa fala, não, aqui nosso modelo de negócio é esse, e quem desenvolve inovação é pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque os grandes laboratórios, isso daqui é uma fotografia da Bell, os laboratórios da Bell, que foi praticamente a maior inventora de tecnologia do século XX, fax, rede de fibra óticas, todas nasceram desse complexo monstruoso que era protegido com investimentos altíssimos e propriedade intelectual. Então, o modelo do século XX, totalmente ultrapassado em função dos avanços tecnológicos, eram baseados em projetos secretos, propriedade intelectual e um longo prazo de desenvolvimento. E a tecnologia está nos trazendo no século XXI processos que são globalizados, multidisciplinares, muito mais colaborativos e totalmente abertos. Então, as empresas estão abrindo as fronteiras dos seus negócios e aprendendo a colaborar, porque através da colaboração você acelera os processos de desenvolvimento. E aí a gente pergunta, quantos de nós, empresários, fazemos isto como rotina do nosso negócio? Toda vez que eu desenvolvo alguma coisa, eu quero fechar, proteger. Eu já ouvi várias vezes empreendedores me falando que não registram as suas propriedades intelectuais, porque senão eles estão abrindo o seu processo para o resto do mundo. E eu pergunto para ele, o que é pior? Você ficar com o seu segredo e a sua propriedade intelectual só para você, ou abrir esse processo que vai te dar uma proteção de 20 anos e aumentar a sua visibilidade de colaboração e parceria com o resto do mundo? É essa mentalidade que a gente não tem. A nossa mentalidade é de cercear, de fechar, de ficar confinado dentro das nossas fronteiras. Nós vivemos um outro mundo hoje. E não é a espécie que é mais forte que sobrevive, é a que se adapta melhor às mudanças. E o processo adaptativo hoje está relacionado com maior colaboração. Porque se eu não entrar nesse jogo, eu vou perder o bonde dessa história que cada vez está se acelerando mais. Mas eu falei para vocês de processos de mudança muito relacionados com indústria. Só que por trás de cada indústria existe uma parte que é soft, que somos nós, o ser humano.
Então, para fazer essas mudanças e acompanhar esse desenvolvimento, especialmente nós que fomos educados, preparados, vivenciamos todos os processos do século XX, tem que haver uma grande mudança na forma como a gente pensa. Então, para achar soluções que sejam desse tipo, eu preciso mudar a maneira de pensar. Eu preciso pensar fora da caixa. Então, pensar fora da caixa significa, e aqui eu vou falar e discutir com vocês, coisas que a neurociência nos trouxe de informação nos últimos 20 anos. Então, é a forma como o nosso cérebro pensa é que faz com que a gente cada vez mais tenha muita dificuldade de acompanhar esses movimentos que são cada vez mais intensos de mudança. Então, nosso cérebro, ele pensa de forma simplificada, ou seja, nosso cérebro é um ser que, para estar vivo, ele consome 20% do nosso oxigênio. E isso é muito. O coração, para bater, consome 10%. Então, o cérebro criou mecanismos para poupar energia. Entre eles, duas coisas. Tudo que a gente aprende, ele guarda de uma maneira simplificada. E essa maneira simplificada, uma vez aprendida, ela nos acompanha para o resto da vida. E aí nós vamos ver, e eu vou fazer 2 pequenos exercícios com vocês, para a gente ver como é que o cérebro é um grande inibidor dessa nossa capacidade de acompanhar as mudanças, ou até mesmo nos transformarmos em empreendedores de oportunidade. Porque para ser um empreendedor de oportunidade, eu preciso perceber mudanças. E eu tenho muita dificuldade, por essas limitações do meu cérebro, em perceber mudanças. O que, na verdade, eu tenho é uma distorção da realidade. Então, tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida e que foi registrado no meu cérebro de uma forma simplificada, distorce a realidade na qual eu vivo. E isto vai me limitando a capacidade de aprender. Ou seja, estou falando para vocês que eu tenho hábitos mentais. Quer ver como é que eu tenho os hábitos mentais e como é que eles me acompanham? Cruzem os braços, por favor, na forma que você sempre cruza. Agora cruzem do outro lado. Dá para não dar um nó aí, prefeito? É diferente? É diferente. Então, isso é o hábito mental. O hábito mental, ele faz com que as coisas que eu fiz pela primeira vez e aprendi, elas me acompanham para o resto da vida. E grande parte dessas informações não estão conscientes, elas estão no inconsciente. E várias vezes eu tomo atitude e percebo o mundo com informações que nem eu sei que eu sei, porque elas não são conscientes. E é este o grande limitador que a gente tem. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quantas cores tem o arco-íris? 7? 7. Infinitas. Mas lembrem, a primeira vez que eu colori no ensino fundamental o meu caderninho de cor, o arco-íris tinha 7 cores. Essa é a informação que vai nos acompanhar para o resto da vida. Se eu não fizer um esforço mental de perceber, entender que existem infinitas cores, eu vou continuar trabalhando com essa informação. E é essa informação que está no mundo que eu vivo atualmente. E é um mundo que não abre para que eu perceba as mudanças. Então, para inovar, para empreender com oportunidade, eu preciso mudar o meu modelo mental. Vou fazer um outro exercício com vocês e vou convidá-los a lerem para mim as cores que estão escritas. E eu vou praticamente fazer uma batida e vocês vão lendo para mim. Então, primeiro, vermelho, azul, verde, azul, marrom. Vamos lá. Rosa, amarelo, laranja, vermelho, marrom, azul, rosa, verde, vermelho, verde.
Deu certo, muito bom. Só que agora eu tenho um desafio adicional para vocês. No mesmo ritmo, eu vou pedir para que vocês leiam, não mais a cor, mas sim as cores nas quais as palavras estão escritas. Vamos lá? Vamos? Azul, marrom, rosa, vermelho, verde, amarelo, verde, vermelho. Opa! Deu confusão aí atrás? Hein? Vamos lá, mais uma vez sem errar, tá? Vamos lá. Azul, marrom, rosa, vermelho, verde, amarelo, verde, vermelho, azul, rosa, verde, marrom, amarelo, amarelo, azul, vermelho. Tem gente que foi até o final, mas tem gente que se enroscou. Porque para pensar, eu tenho que fazer um movimento adicional. Então, o cérebro se habitua muito rapidamente, a leitura é mais fácil do que o pensamento. Então, para ler a cor que está escrita, eu tenho que pensar. Então, isso quer dizer o seguinte: nós temos que fazer um desafio adicional para a gente perceber oportunidades que mudam, porque eu tenho limitações de hábitos mentais para entender as mudanças que estão acontecendo. Então, eu estou falando de 3 tipos de percepção. Bloqueios para perceber as mudanças que estão acontecendo no mundo. A primeira é o reconhecimento, são os bloqueios de percepção, em função da forma como o nosso cérebro olha para o mundo. Então, eu tenho dificuldade de perceber mudanças, porque eu trabalho com estereótipos e pressupostos muito rígidos, mentalmente, que é isso. E com isso eu limito as minhas fronteiras de entendimento das mudanças do meu negócio. O segundo bloqueio são os bloqueios emocionais, dificuldade de explorar, de flexibilizar. Então eu tenho medo de correr risco, eu tenho medo de mudar aquilo que eu sei e evito a incerteza e a ambiguidade. No mundo complexo, a ambiguidade é presente constantemente. E quando eu tenho uma ambiguidade, o cérebro automaticamente busca respostas rápidas. E respostas rápidas trazem soluções que são complicadas ou simples. Não atendem mais o mundo atual. Então, para vocês verem, eu trouxe uma gravura que é ambígua. Vocês têm que enxergar o perfil e a frente do rosto ao mesmo tempo. Para fazer isso, vocês vão ver que o cérebro precisa desfocar de um para enxergar o outro. Todo mundo enxerga os dois, mas precisa desfocar de um para enxergar o outro. E esse é o desafio em ambientes complexos, com turbulência. Eu preciso desfocar de um para achar o outro. E busco respostas muito rápidas. Respostas rápidas, soluções conhecidas que não funcionam mais. Então, o último bloqueio são os bloqueios culturais. Ou seja, tudo aquilo que eu fiz, aprendi, que a minha empresa tem como cultura, norteia as decisões que eu acho. Só que esses bloqueios culturais cada vez são mais impeditivos de achar novas soluções ou soluções que ampliam as fronteiras para a inovação. Mas o que eu estou falando é, quanto mais quanto mais eu estou aqui, o nosso cérebro, na verdade, ele vai criando conceitos, estereótipos, julgamentos, suposições, modelos mentais, paradigmas, hábitos mentais, que por dedução faz com que a gente tenha uma leitura de mudanças completamente distorcida da realidade. E isto retroalimenta por indução os nossos modelos mentais. Então, quando eu estou falando de empreendedorismo e de inovação, a minha limitação é muito grande. E isto vai fazendo com que a leitura do mercado, os clientes potenciais, novas necessidades, o mundo, novos negócios, nunca seja a realidade que eu estou vivendo. Então, esse é o grande desafio do empreendedor. Mas existe uma solução. Em 2013, houve uma pesquisa, foi publicada em Harvard uma pesquisa,
que nos começa a tangibilizar mudanças para que nós possamos cada vez mais ingressar nesse século XXI. Mas os pesquisadores, um deles é o professor Clayton Christensen, ele disse o seguinte: nós precisamos desenvolver novas competências para que a gente comece a desengessar o nosso cérebro, para que ele possa fazer leituras mais apropriadas dessas mudanças que estão acontecendo no mercado. E o que ele trouxe para a gente é que existem 4 competências de descoberta que ele intitulou de perguntar, observar, conectar e experimentar. Perguntar significa: eu preciso explorar mais. Eu não posso mais ficar só dentro do meu mundo. É perguntando que eu descubro novas oportunidades. Por exemplo, o Michael Dell, quando ele bolou o modelo de negócio da Dell, o que ele fez? Ele colocou em cima da mesa todas as peças de um computador. Começou a custear cada uma e descobriu que a somatória dos custos das peças do computador somavam $800. Naquela época, o computador estava sendo vendido a $3.500. Então, entre 800, que ele era o fabricante, e 3.500, que era a ponta do varejo, tinha gente no meio absorvendo muito mais rentabilidade do que ele. E foi questionando o modelo de negócio que ele perguntou: por que eu não posso, como manufatura, entregar direto para o consumidor e absorver parte dessa lucratividade? Então, questionar o status quo, a maneira como a gente faz negócios, como eu desenvolvo, como eu entendo o mundo, faz parte de novas competências. Porque eu tendo a assumir e criar pressupostos, em cima dos pressupostos eu começo a aceitar o mundo como é. E aí a gente tem muitos exemplos. Quem é que disse que banco não poderia abrir 24 horas? E foi fazendo essa pergunta que se criou o banco online. Então, é um questionamento contínuo que faz com que a gente comece a abrir oportunidades de entender o mundo de formas diferentes e quebrar esses pressupostos mentais que eu tenho. Observar. Para mim, dessas 4 competências, o observar é o mais fundamental. Eu não observo. Eu tenho os meus pressupostos e pulo direto para soluções. Conectar cada vez mais, principalmente com universos distantes. Eu conecto muito bem com pessoas que pensem iguais a mim, que estão no mesmo setor, que fazem as mesmas coisas. É só a gente fazer uma análise do leque de amizades que a gente tem, dos meios que eu frequento, dos seminários aonde eu vou, que eu sempre vou nos lugares que falam a mesma linguagem, têm o mesmo conteúdo. Eu preciso quebrar esta rotina e começar a me conectar com mundos muito diferentes, porque esta conexão diversa é que abre a possibilidade de você quebrar os paradigmas mentais. E por último, experimentar. Experimentar significa correr risco. Eu preciso aprender a correr risco. Porque se eu não experimentar, e antigamente o experimentar para as empresas, naquele modelo do século XX, experimentar significava investimentos muito altos. Hoje, as empresas já aprenderam a experimentar. A prototipação por etapas não significa que você tenha que fazer um grande investimento. Você faz isso por pequenas etapas, para que você consiga, em cada uma delas, ir adequando e aprendendo e minimizando o risco. Então, dessas 4 competências chamadas de descoberta, eu alimento uma 5ª competência cognitiva, que é associar. E o que significa a competência cognitiva? Eu começo a fazer novas conexões mentais, associar novas possibilidades. E essa associação é que traz os novos modelos de negócio, é que traz novas formas de eu buscar respostas para as necessidades atuais do mercado. Então, o associar é que vai ser a resposta para o inovar. É dela é que vem uma capacidade de criar novos empreendimentos. Então, quando a gente começa a falar de startup, a startup, dentro dela, vive intensamente as 4 competências de descoberta. É tudo novo.
né? Tudo para ser aprendido. À medida que a empresa vai crescendo, eu saio das competências de descoberta e passo para as competências de operação, execução. Então, à medida que a empresa precisa criar rotinas, processos para garantir o seu crescimento, ela começa a diminuir a sua capacidade de inovação e começa a aumentar a sua capacidade de execução. E aí, quando ela está na curva madura, sucesso, praticamente dentro da empresa, ela tem uma alta capacidade de execução. Não estou falando que isso seja ruim, mas ela perde a capacidade de inovar e de descobrir e fica na capacidade de execução. E um belo dia ela descobre que o mundo mudou e com uma velocidade incrível. E aí ela precisa recorrer às capacidades de descoberta, que já acabaram. Por quê? Porque todo o contingente de colaboradores, eles praticamente têm um perfil muito similar para repetir processos. E poucos deles têm capacidades inovadoras que sejam questionadores do status quo. Ou seja, empresas maduras têm um grande dilema de mudar o modelo de negócio, criar inovação, porque elas têm uma padronização de execução. E essa padronização, ela é uma grande barreira para a inovação. Então, eu acho que meu recado de hoje, que eu queria terminar com vocês, é, primeiro, que as grandes mudanças, elas começam internamente. Então, falar de empreendedorismo, falar de inovação, começa com cada um de nós. Então, cada um de nós tem hábitos mentais muito fortes que nos acompanham e nos acompanharão para o resto da vida. Se não houver uma disciplina, uma motivação e uma vontade muito grande de mudar os nossos hábitos mentais para acompanhar essa evolução e transformação do mundo, provavelmente eu vou repetir modelos, continuar sendo empreendedores por necessidade e não conseguir desenvolver negócios inovadores que vão trazer crescimento, desenvolvimento e transformar o Brasil numa nação de primeiro mundo. E era isso, muito obrigada. Eu fico à disposição de vocês.